Mateus capítulo 27, vamos ler mais uma vez o texto sagrado. Mateus 27, a partir do verso 45, diz assim: E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Isto é, Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, disse: Este clama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. E outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo os terremotos e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Nós ainda estamos vivendo o cheiro do Natal. Toda semana que passou, resto de ano, o clima é sempre o mesmo. É o clima de Natal. As pessoas do mundo, para elas é tempo de fazer festa, é tempo de dar presente, de receber presente, é tempo de fazer banquete, é tempo de distribuir cestas básicas. Tudo isso é muito maravilhoso, principalmente a última parte, distribuir cestas básicas para quem precisa. Mas o que Jesus quer mesmo é que a gente faça tudo para a glória dele. Afinal de contas, o Natal existe por causa dele. Ele, há mais de 2000 anos atrás, ele dividiu a história da humanidade em um antes e um depois de Cristo. Ele conseguiu esse feito. Quantos homens, grandes nomes na história da humanidade se levantou, nomes que às vezes, pela maioria, é muito mais respeitado do que o nome de Jesus. Mas nenhum desses nomes que vieram antes e depois dele conseguiu dividir a história da humanidade em duas partes. Só ele conseguiu esse feito. Por quê? Porque nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra há um nome tão poderoso quanto o nome de Jesus. O seu nascimento foi um feito que até hoje a história continua contando. As nações, as gerações continuam celebrando. A gente sabe o nome de muitos reis poderosos que nasceram e que viveram e que morreram, mas não conhecemos o nome de nenhum desses reis poderosos que tenha nascido, morrido e que tenha ressuscitado e esteja vivo, como o nosso Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. E não podemos lembrar do Natal
do seu nascimento, sem lembrar da sua história e da sua morte, porque a sua vinda, o seu nascimento, foi muito importante para todos nós. Mas se ele apenas tivesse nascido e morrido como qualquer pessoa morre, o mundo estaria na mesma situação. Mas porque ele nasceu, morreu, mas não como qualquer pessoa morre, a sua morte foi diferente, porque a sua morte tinha um propósito. Ele não morreu por acidente, ele não morreu porque alguém era tão poderoso ao ponto de lhe tirar a vida. Não, ele entregou a sua vida para resgatar a minha vida e a tua vida. Eu não sei ao certo quantas horas Jesus passou pendurado naquela cruz, porque o texto só registra dizendo que 3 horas foram de escuridão. Diz que ao meio-dia o sol parou de brilhar, e dali em diante até a hora 9, ou seja, até as 3 horas da tarde, o sol não mostrou mais o seu rosto. Mas eu não sei há quanto tempo Jesus já estava pendurado ali. Eu não sei a que horas exatamente o crucificaram. Eu sei que foi cedo da manhã que ele começou o seu martírio, arrastando aquela enorme cruz. Na verdade, ele começou o seu martírio de madrugada. De madrugada, ele encarou julgamentos e mais julgamentos. Quando o dia amanheceu, ele já tinha comparecido diante de Anás, diante de Caifás e diante do Sinédrio. Mas quando o dia amanheceu, ele ainda enfrentou Pilatos, Herodes e Pilatos de novo. Só depois dessas 6 apresentações, onde ele não abriu a sua boca em sua defesa, é que ele foi condenado à morte de cruz. É que ele começa a levar nas suas costas aquela cruz que era sua, aquela cruz que era minha, aquela cruz que era nossa. Ele foi levantado na cruz. Quanto tempo ele esteve lá, eu não sei, mas dá para a gente saber quantas frases ele proferiu. Eu fico olhando, mano, imaginando, se fosse uma outra pessoa pendurada naquela cruz quase que um dia inteiro, quantos palavrões, quantas frases terríveis essa pessoa teria proferido, quantos clamor, quantos gritos, quantos ais, quantas reclamações. Mas a Bíblia diz que ele, como um cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca. Bendito seja o nome do Senhor. Em nenhum momento de dor, na hora da dor crucial, as cãibras no seu corpo, porque ele era um ser humano, ele sentiu cravos nas mãos, ele sentiu cravos nos pés, ele sentiu a lança do seu lado, ele sentiu os espinhos na sua cabeça, ele sentiu as chibatadas dos soldados, mas ele não soltou um grito de dor. Aleluia, ele suportou tudo calado. Ele não falou muita coisa enquanto esteve ali, mas muita coisa aconteceu, aleluia, enquanto estiveram com o Salvador pendurado naquela cruz. Coisas grandes, terríveis, aconteceram enquanto ele estava pendurado na cruz. A gente pode mencionar as poucas palavras que ele disse, quando ele resolve abrir a sua boca, a primeira vez na cruz, quando todos pensavam
que o esforço que ele estava fazendo para pronunciar algumas palavras seria palavras de maldição. Quando ele abre a boca pela primeira vez, ele diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aleluia. Depois de muitas dores, depois da escuridão, depois de tanta crueldade com ele, ele abre a boca pela primeira vez. Quando se pensa que ele resolve reclamar, ele pede que o Pai perdoe aquela multidão enfurecida, porque elas não sabiam o que falavam, o que diziam ou o que faziam. Aleluia. Quando ele fala uma segunda vez, é quando ele já não suporta mais, desde de manhã ou desde a madrugada, só sofrendo chibatadas, derramou todo o seu suor. Aleluia. Ele estava sentindo secura na garganta, nos lábios e no corpo. Ele abre a sua boca e diz assim: tenho sede. Eu já vi pessoas espiritualizando essa sede de Jesus, dizendo que a sede era de salvar. Não, ele queria era beber, ele estava com sede, era um homem pendurado numa cruz. Tenho sede. Ele queria água, mas ao invés de água, lhe deram vinagre. Bendito seja o nome do Senhor. Imagine uma pessoa sem beber, talvez uma noite inteira, e agora quase um dia inteiro, no sol quente, pendurado na cruz, depois de ter sido chicoteado um meio-dia até chegar na cruz. Ele agora pede água. Ele não se aguentava, ele queria beber. Ele coloca uma esponja molhada de vinagre na sua boca. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não reclamou. Aleluia. A terceira frase de Jesus na cruz foi quando ele olhou e enxergou a sua mãe assentada ao pé da cruz. Olhou ali nas proximidades, enxergou João, o discípulo amado, aleluia, próximo da sua mãe. E ele ali faz uma recomendação, dizendo: filho, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que a partir daquele instante, João conduziu-a à sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Foram poucas as palavras de Jesus, mas cada palavra que ele dizia na cruz do Calvário tinha um peso especial. Aleluia. Mulher, eis aí o teu filho. Aleluia. A quarta fala de Jesus foi quando o ladrão na cruz, aleluia, depois de ouvir as blasfêmias do seu companheiro de crime, blasfemando contra Jesus, querendo ir no oba-oba da multidão. Eu gosto de dizer, nem sempre a maioria tem razão, nem sempre a voz do povo é voz de Deus, porque a voz do povo todo ali era crucifica, crucifica, ele é malfeitor. Se tu é filho de Deus, desce da cruz, mostra que tu é filho de Deus. Aquele ladrão entrou no oba-oba da multidão, quem sabe tentando agradar a multidão e as autoridades presentes. Ele disse: é verdade, se tu és Deus, então desce da cruz, salva a ti e a nós também. Mas do outro lado tinha um homem que também era ladrão, era criminoso, aleluia. Mas ele observou a postura de Jesus naquela cruz. Desde a hora que penduraram Jesus naquela cruz, aquele homem observou a sua postura, aleluia. E ele pôde ver a tremenda diferença entre Jesus e ele, aleluia, entre o que Jesus havia feito e os seus crimes.
Ele olha para o seu companheiro e diz: tu não temes a Deus, estando em igual situação, e nós estamos aqui, porque os nossos atos merecem. Aleluia, glória a Deus. E olha para Jesus e diz: mas este justo nenhum mal fez. Aleluia. Ele estava testemunhando da justiça de Jesus, aquilo que ninguém teve coragem de dizer, que Jesus não era criminoso. Aleluia. Nenhum discípulo teve coragem de dizer que Jesus estava sendo crucificado injustamente. Ninguém, nem João que estava lá, não abriu a boca para defender. Mas um homem criminoso, que agora reconhece os seus crimes e reconhece o Salvador que ali estava, ele diz: nós estamos aqui porque merecemos, mas este aí é justo e não cometeu crime algum. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E olhando para Jesus, ele diz: Senhor, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui Jesus fala pela quinta vez. Ele diz: hoje estarás comigo no paraíso. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus só falou naquela cruz só o suficiente. Ele não falou nada que não fosse necessário. Aleluia. Ele calou a sua boca. A sua boca só se abria para proferir aquilo que era necessário ser proferido. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje estarás comigo no paraíso. Naquela hora, mano, quando Jesus perdoa o ladrão publicamente, quando Jesus diz que aquele homem estava habilitado a partir daquele momento para entrar no paraíso, o Pai não se aguentou. Claro que estou falando numa linguagem humana, porque eu sou humano. O Pai, ele escondeu o seu rosto de Cristo, e Cristo não pôde vê-lo. Aleluia. Naquela hora os pecados de toda a humanidade caíram sobre Cristo, sobre Jesus. E quando os nossos pecados caíram sobre ele, é como se um lençol escuro estivesse envolvido a Cristo, de forma que o Pai não conseguia vê-lo, nem ele conseguia ver o Pai. Foi nesta hora que pela sexta vez ele abre a sua boca mais uma vez para dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Aleluia. Ele não teve coragem de chamar Deus de seu Pai. Aleluia. Porque agora ele se sentiu coberto com os meus pecados, e pecador não chama Deus de Pai, pecador chama Deus é de Deus. Quando ele estava no Getsêmani, na angústia, vendo o sofrimento de forma antecipada, que ele orava angustiado, ele dizia assim: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Meu Pai, porque até então ele estava livre de pecados, mas agora, coberto com os meus e os teus pecados, ele não se atreveu a chamar Deus de seu Pai. Ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Amados, as falas de Jesus na cruz foram necessárias. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe, quando ele se fez maldito por causa de você,
Porque a Bíblia já dizia que maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. Todo aquele que é crucificado, a lei dizia que era maldito. Era exatamente isso que Saulo não conseguia entender. Ele não podia aceitar Jesus, o Salvador, tendo ele morrido na cruz como maldito. Aleluia. Sabe, Jesus se fez maldito. Ele não é maldito. Ele não é pecador. Ele fez-se maldito por causa de mim. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Maldito que é pendurado no madeiro. Por um momento, Jesus recebeu toda a maldição do pecado de toda a humanidade. Aleluia. E ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? A próxima fala de Jesus é quando ele diz: aleluia, está tudo consumado. Bendito seja o nome do Senhor. Está tudo consumado. Foram duas frases ininterruptas. Está tudo consumado, vírgula. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aleluia. Aí nessa hora as coisas começam a acontecer. Aleluia. Só quando ele entrega o espírito, a natureza começa a se manifestar. Aleluia. A natureza começa a reprovar aquilo que os homens haviam feito com Jesus. A Bíblia diz que foi nesta hora que o sol escureceu. O sol negou a sua luz. É como se ele dissesse: não vou brilhar sobre esses pecadores que mataram o meu Criador. Ele escondeu a sua luz. E o dia se tornou noite em pleno meio-dia. O texto diz que houve trevas desde o meio-dia até as 3 horas da tarde. Trevas. O mundo escureceu. Bendito seja o nome do Senhor, porque Jesus estava entregando a sua vida por causa de mim. Aleluia. Aleluia. A terra tremeu. A terra que recebeu o sangue inocente de Jesus, ela não se aguentou. Ela tremeu, ela balançou. O peso do sangue inocente sobre a terra, para ela foi pesado demais. Era o seu Criador que estava morrendo. Ela sacudiu. As pedras fenderam-se, quebraram-se. As rochas quebravam-se como se uma dinamite tivesse sido explodido. Não era não. Era o Filho de Deus que estava morrendo. Era o Filho de Deus que estava pagando a minha salvação. O preço do meu resgate. Jesus estava pagando um preço altíssimo. Bendito seja o nome do Senhor. A terra tremeu. Aleluia. Obrigada a receber o sangue inocente. Ela treme, ela chacoalha. Aleluia. As pedras se quebram, voa pedaço de pedra para todo lado, porque alguém que não merecia estava morrendo. Aleluia. Fenderam-se as rochas, o sol escureceu. Aleluia. Sepulcros se abriram. Aleluia. Sepulcros se abriram. Bendito seja o nome do Senhor. Não sei quantos sepulcros abriram-se naquela hora, mas foram muitos sepulcros. Não foi sepulcro de todo tipo de gente, não. Foi sepulcro de santos, homens e mulheres que morreram na esperança do Salvador chegar. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu fico assim olhando, mano. É que o texto é muito completo, porque ele diz que os sepulcros se abriram.
mortos ressuscitaram. Mas a gente entende pelo texto que os mortos só saíram dos seus sepulcros depois da ressurreição dele. Aleluia. Ninguém ressuscitou antes dele. Aleluia. A sua morte provocou ressurreições, mas as ressurreições provocadas, elas só se completaram quando ele ressuscitou no primeiro dia da semana, ainda escuro. Bendito seja o nome do Senhor. Ele rasga a terra e sai para dizer quem é que manda, quem é que é vitorioso, quem é que é poderoso. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. É Ele que tem, não é algum poder, não é parte de poder, é Ele que tem todo o poder no céu e na terra. Bendito seja o nome do Senhor. E o ato mais sublime que acontece quando Jesus rende o Espírito, quando Jesus entrega o seu Espírito ao Pai, o último acontecimento é o véu do templo que se rasga de alto a baixo. Bendito seja o nome. Imagine, mano, como é que ficaram os sacerdotes, os ministros do culto, porque aquele recinto ali, ele era tão sagrado, aquele recinto depois do véu, era tão sagrado, que só o sumo sacerdote entrava lá uma vez por ano. E agora, o véu se rasga, e o recinto fica público. Aleluia. Publicitou o recinto. Agora todos podem entrar e adorar ao Pai na beleza da sua santidade. Não precisamos de pessoas que nos introduzam na presença dele. Nós podemos nos introduzir na presença dele, porque o véu está rasgado. Bendito seja o nome do Senhor. O véu foi rasgado de alto a baixo. Bendito seja o nome do Senhor. Como quem diz, tudo está consumado. Porque qual era o problema da humanidade? O problema da humanidade é que quando o homem pecou, naquele dia, um véu invisível foi criado entre o homem e Deus. A partir do pecado do homem, o homem foi separado da presença de Deus, separado. Adão foi expulso do paraíso, foi jogado para fora e colocaram no caminho da árvore da vida querubins, armado com uma lança de fogo, para que o homem não regressasse, ou seja, o caminho de volta estava fechado. Aleluia. O homem não tinha jeito de retornar. O homem agora não tinha mais acesso ao Pai, não tinha mais acesso a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Deus, Ele criou a lei, aleluia, para mostrar exatamente o mundo invisível. Ele fez algo visível para mostrar o invisível. Aleluia. Porque a humanidade não enxergava o véu que separava o homem e Deus. Havia um véu invisível para o homem, mas o véu estava lá. E a lei veio exatamente para conscientizar-nos de como é o reino espiritual. Estava travado, havia um véu, o homem não podia se comunicar diretamente com Deus. O sacerdote que tinha que ir lá uma vez por ano, isso era uma humilhação. Deus botou lá o véu para dizer, olha, é assim,
a situação do homem e Deus é essa aí, ó. Essa aí, vocês chegam até no arraial, entram até no lugar santo, depois de santificados lá na pia de bronze, mas daqui para frente, nenhum passo. Só uma elite especial, só alguém escolhido para entrar uma vez por ano e te representar lá na presença do Pai. Mas quando Jesus morre, quando Jesus entrega o seu espírito ao Pai, o véu rasgou. Deus estava mostrando, não existe mais separação. Agora já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus já nos livrou da lei do pecado e da morte. O acesso está aberto. Todos nós fomos transformados em sacerdotes reais. Aleluia. Que pode perfeitamente entrar na presença de Deus com confiança, como um filho entra na presença do Pai. Aleluia. Eu fiquei muito tempo sendo vice-presidente da Assembleia de Deus Imperatriz, e uma das tarefas do vice-presidente era ficar na porta do gabinete do presidente, porque a concorrência era muito grande, era muita gente para falar, para não tumultuar. Eu ficava ali, aquelas coisas mais fáceis, eu resolvia ali, mandava voltar, só deixava entrar aquelas coisas mesmo que só ele conseguia resolver. Mas de vez em quando aparecia por lá um dos filhos do pastor Raul. E quando chegava um dos filhos, perguntava para mim assim: papai está aí? Eu dizia: tá, eu vou lá falar com ele. Você é filho. Ele não perguntava: o pastor está aí? O presidente está aí? Por quê? Porque o presidente era o pai dele. Ninguém impede o acesso do filho na presença do pai. Ficava aquele monte de gente esperando. O filho entrava, ia bater papo com o pai lá, né? Ficava o tempo que queria lá dentro, e a multidão lá fora esperando a sua vez. Filho não fica na fila para falar com o pai. Aleluia. O pai está disponível para você. O véu foi rasgado. Aleluia. A presença de Deus foi descoberta. Você pode se aproximar dele com confiança de filho que se aproxima do Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. O mundo fala muito do Natal, irmão. O mundo não entende. E quem tem que ensinar para o mundo é você. É o crente que entende. Aleluia. Até hoje o mundo, ele prepara uma manjedoura. Eles não entendem que a manjedoura está vazia. Por que a manjedoura está vazia? Porque o menino já cresceu. Ele cresceu. Já não está mais na manjedoura. Ele não é mais um garotinho indefeso. Não, ele cresceu e abandonou a manjedoura. Aleluia. Mas ele também não está na cruz. Aleluia. Não está na cruz porque ele morreu. Ele morreu. Aleluia. Por isso não está lá. Foi tirado de lá e enterraram ele. Colocaram no túmulo. Mas assim como a manjedoura está vazia, a cruz também está vazia, o túmulo também está vazio, porque ele ressuscitou. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que está ocupado? O trono. Aleluia. O trono. Porque ele disse assim: aquele que vencer todas as coisas, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O trono está ocupado. O trono tem um rei assentado nele. Bendito seja o nome do Senhor. A cruz esvaziou, o túmulo esvaziou, mas o trono
ocupou. Aleluia. O trono está ocupado. E não foi qualquer rei que se assentou. Não. Não existe uma filha de descendentes, aleluia, esperando esse reinado falir para um primogênito se assentar lá. Não. Ele é o Rei eterno. Ele é o Rei eterno. Não haverá outro depois dele, porque ele é eterno. Não haverá depois. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Paulo falou a respeito do nome de Jesus, ele disse que nem dos que nasceram, nem dos nomes que viriam depois, nenhum podia ser nomeado como o nome dele. Não, o nome dele é superior. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é um rei superior. Bendito seja o nome do Senhor. O mundo celebra uma festa, mas a igreja, estou encerrando, ela celebra uma pessoa. Aleluia. Nós não celebramos o Natal, nós celebramos Jesus do Natal. É Ele que é celebrado. Bendito seja o nome do Senhor. Fiquem de pé. Bendito seja o nome do Senhor. Nós celebramos, é uma pessoa que é celebrada aqui nesta noite. E esta pessoa celebrada, ela não está ausente. A pessoa celebrada, o dono da festa, ele está presente aqui. Nós não estamos celebrando inutilmente. Há um Deus distante, há um Deus que não se importa, há um Deus que não se mexe, que não ouve. O nosso Deus está presente aqui nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor. Pastor, o Senhor disse que Ele está no trono. Sim, cada coração de crente salvo é um trono de Deus. É um trono de Deus. O salmista escreveu o Salmo 46 e ele disse assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, os santuários da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Os santuários das moradas, é um Altíssimo que tem muitas moradas. Bendito seja o nome do Senhor. É um rei que tem muitas moradas. Cada crente salvo, cada mulher salva, cada pessoa salvo, é um trono onde Ele está assentado. Enquanto estão procurando Ele numa manjedoura, enquanto estão procurando Ele numa cruz vazia, enquanto estão procurando Ele num túmulo vazio, a igreja está adorando a Ele de corpo presente, porque Ele está aqui. Aleluia, aleluia.